Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Manuel Quintão, essa casa de trabalho, de estudo, onde a gente vem buscar um pouco de acalento para os nossos corações. Como de costume, antes da gente assistir à palestra, a gente faz um pequeno exórdio, que é um convite à leitura, um convite ao estudo. E hoje o convite é para a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18, que fala do bem e do mal sofrer. Nesse capítulo a gente vai ter o início no Evangelho segundo o Espiritismo do estudo das bem-aventuranças deixadas pelo Cristo. E aí, uma dessas bem-aventuranças, que é a tratada nesse capítulo, ele deixa a seguinte frase para a gente: bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino dos céus. E aí, esse capítulo, esse item 18, vai nos falar do bem e do mal sofrer no seguinte sentido: quem são esses aflitos que são bem-aventurados? Porque nós já sabemos, já temos o conhecimento que estamos num mundo de provas e expiações. Num mundo de provas e expiações, todos nós somos aflitos. Todos nós passamos por aflições, por problemas que servem para o nosso trabalho individual. Então, quem serão esses aflitos bem-aventurados? E aí, nessa parte do livro, ele vem nos falar que esses aflitos bem-aventurados são aqueles que lidam com muita fé, com muita confiança na providência divina diante dessas aflições. São aqueles que conseguem enxergar nessas aflições oportunidades. Aqueles que conseguem, segurando-se na fé, segurando-se na confiança no Pai, enfrentá-las. Então, essas aflições, nós já temos esse conhecimento, servem justamente para isso. E uma das nossas tarefas aqui, nesse mundo de provas e expiações, é aprender a enfrentá-las com força, com fé, com coragem. E naqueles momentos em que a gente pensa que não vai conseguir, se agarrar na fé, orar, pedir a Deus força. Nós sabemos que não estamos sós. Sempre vamos ter aqueles espíritos amigos, aqueles espíritos que vão nos auxiliar a passar por essas provas. Mas essas provas têm que ser passadas por nós. E aí, eu achei esse resumo no finalzinho muito interessante. Eu queria ler para vocês. Ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, pode ser assim traduzido: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. É mais um consolo que o Cristo nos deixou e uma orientação, um caminho a seguir. Então, todos estão convidados à leitura desse capítulo, dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. E aí que a gente já se acalmou um pouquinho, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, à equipe espiritual trabalhadora desta casa, que nós possamos nos compenetrar na palestra que vai ser dada hoje, para que nós possamos ouvir, nós possamos ter ouvidos para ouvir essas palavras, que nós possamos refletir sobre elas e que nós possamos traduzir esse aprendizado em ações que trarão para nós um melhoramento pessoal e, em conjunto, um melhoramento para o nosso planeta.
E assim sendo, passando a palavra para o nosso irmão Henrique, para ele proferir a palestra Perda de Pessoas Amadas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje comentar a respeito da perda de pessoas amadas, desencarnação, algumas reflexões. Está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras da doutrina dos Espíritos. É um tema que mexe com a gente, porque acreditamos que a maior dor que um ser humano possa sentir é a perda de um ente querido. Existem as dores decorrentes das doenças, dores de traições, dores de sofrimentos, mas a perda de um ente querido é como se arrancássemos uma parte de nós. E aí, quando nós líamos, nos preparávamos para poder conversar com vocês aqui, nós começamos a refletir o quanto a doutrina espírita é consoladora, principalmente nesse aspecto. Porque a morte é um grande desconhecido do ser humano. Muitos interrogam o que é a morte. O que vem depois da morte? Vem alguma coisa após a morte? O que iremos nos defrontar? Será que eu reencontro aqueles que partiram antes? Será que eu sobrevivo? Isso é um grande questionamento, não temos dúvida, do ser humano. Mas, a partir de 18 de abril de 1857, com o advento da doutrina dos Espíritos, um novo farol começou a brilhar na noite escura. Porque até aí não se tinha a certeza da sobrevivência. Existiam aqueles que tinham a condição de falar com os mortos, as pitonisas, os adivinhos, que tinham essa condição, mas que era uma coisa ainda muito vaga. Porque o próprio termo médium, mediunidade, foi criado por Allan Kardec. Foi ele que criou o termo, a partir exatamente dessa observação dos fenômenos das mesas girantes, que foi o pontapé inicial, para a partir daí ele observar e ver que por trás daquela mesa, que era motivo de diversão nos salões, tinha algo muito mais sério, mas que ninguém enxergou. E ele enxergou.
Porque não podia uma mesa destituída de cérebro, de nervos, poder dar respostas que dava. Há questionamentos, há perguntas difíceis, mas que tinham respostas inteligentes. E uma mesa que não tem cérebro para pensar, nem nervos para sentir, não poderia dar aquelas respostas. Mas Kardec foi o escolhido para poder trazer ao mundo a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido pelo Cristo de Deus. Então começávamos a refletir sobre essas perdas, sobre o desespero que se abate quando perdemos, entre aspas, um ente querido, um familiar, um parente próximo, um amigo, que tínhamos relação, sofremos. E muitos perguntam, mas o espírita sofre quando perde alguém? Nós responderíamos, e é uma máquina? É uma mesa? Não. Tem sentimentos, da mesma forma, não muda em nada. Sofre, chora, sente, mas a compreensão é diferente. Porque sabe que naquele fenômeno da morte morreu o corpo, o que é material e o que é transitório. Mas a essência, a individualidade, essa não morreu. Continua da mesma forma. Só que num plano que a grande maioria não consegue enxergar. Alguns conseguem. Tem a faculdade para isso. Mas a grande maioria não. Mas deixou de existir? Não. Simplesmente eles partiram mais cedo. Partiram de onde vieram, que é a verdadeira morada de todos nós aqui presentes. É a pátria espiritual, é o mundo de origem, como diz Kardec no Livro dos Espíritos. Poderia deixar de existir o mundo físico, que não afetaria o mundo espiritual, porque nós fomos criados no mundo espiritual. É a nossa origem, é a nossa casa, é a nossa moradia. Estamos aqui temporariamente de passagem, mas todos nós, sem exceção, aqui presentes, já compramos o bilhete da viagem. Está no bolso. Não sabemos o dia, mas está comprado. Vamos retornar de onde viemos. Daí a compreensão que faz com que essa dor, essa saudade seja amenizada, porque nós sabemos que cedo ou tarde iremos nos reencontrar. Da mesma forma que muitos parentes nossos viajam, vão morar em outro país, distantes, não estão a nossos olhos presentes, mas sabemos que se encontram em outro país. E hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil, através da internet,
nós conseguirmos manter esse contato, visualizar com muita facilidade. Para os que estão no mundo espiritual, utilizam-se de médiuns que diríamos seria o computador, em que através dos médiuns mandam as mensagens. Como também pode dispensar o médium e usar os aparelhos eletrônicos. Daí a transcomunicação, que é a comunicação dos espíritos através dos aparelhos eletrônicos, seja lá computador, televisão, fax, telefone. Provado essa comunicação, imagens que enviam. Por incrível que pareça, o primeiro transcomunicador do mundo foi um brasileiro, Oscar Dargonel, na década mais ou menos de 1910. Tem um livro dele, é encontrado só na sebo, já saiu há muitos anos de publicação. E na sebo talvez ainda encontre. Vozes do além, os espíritos falam através do telefone. Ele contando a experiência dele, o contato que ele mantinha com os espíritos naquela época, que a ligação tinha que passar pela telefonista. Não é como hoje, nós pegamos, ligamos, a pessoa atende. Você tinha que, depois de muita luta, conseguir que a telefonista atendesse para que você pudesse pedir que ela fizesse a ligação. E nesse livro ele vai contar exatamente esse contato dele com aqueles que já viveram entre nós, mas que pelo fenômeno da morte ou desencarnação deixaram o plano físico e se encontram num plano espiritual, na verdadeira morada. E ele conta nesse livro os diálogos que ele mantinha até com um padre. E ele dizia: avalie se a telefonista soubesse que quem está ligando é um defunto. Ela morria. E ela não sabia. Tamanha a perfeição. De um médico que foi da família dele, entrar em comunicação com ele através do telefone e dizer, relembrar a ele o nome de todos os familiares, todos os atendimentos, e ele poder falar. Fantástico. Para uma época, 1910, entre 1910 e 1915, foi o primeiro transcomunicador. Depois, lógico, foi se aperfeiçoando e hoje já existem vários livros escritos com provas dessa comunicabilidade. Nós pegamos essa letra de Chico Buarque de Holanda, esse trecho, acredito que vocês já ouviram a letra, a música. Não vamos cantar, lógico, mas o que está escrito aí é algo muito profundo. Ó metade de mim, ó metade arrancada de mim, leva o seu olhar, que a saudade é o pior tormento, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Será que para uma mãe, para um pai, tem coisa mais dolorosa do que arrumar um quarto do filho que já morreu? Quem aqui assistiu As Mães de Chico Xavier no cinema? Levante a mão.
assistiram. Fantástico o filme. Não teve, claro, a produção de Nosso Lar, mas esse filme é exatamente tratando disso, desse tema, perda de pessoas amadas. E perguntamos: quantas mães, quantos pais, através dessas cartas consoladoras, Chico Xavier não consolou? Quantos? Que iam buscar ele sem nunca ter visto, sem ter nenhum contato. Cerca de 500 pessoas, a média, ia lá para o grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Ficavam do lado de fora porque não cabia dentro, era pequeno o espaço. E ele psicografava, e a maioria das cartas que eram psicografadas, os parentes se encontravam do lado de fora, e uma pessoa saía com a carta na mão, dizendo pelo nome, dizendo quem era o filho ou a filha ou o parente, e a pessoa se encontrava do lado de fora, não estava nem dentro da reunião. E quando recebiam as cartas, desabavam. Quanto consolo esse homem não levou para a humanidade. Existem médios hoje que fazem isso, existe, que continuam o trabalho. Nós tivemos presente, vimos com esses olhos, no centro de convenções, aqui, Carlos Bacelli veio num evento, e enquanto um orador falava sobre um tema para a plateia, ele sentado na mesa, cabeça baixa, escrevendo, psicografando. Do lado dele estava minha esposa, fazia parte lá da mesa, e quando ele terminava, deu em torno de umas 6 cartas, mais ou menos, 6 a 8, não me lembro bem exato a quantidade, mas de 6 a 8 cartas, que ele começava a ler, no auditório, nós víamos a mãe ou o pai desabar, e vinha muitas vezes amparado, porque não conseguia da emoção. Chegava nele, ele entregava as cartas com a fita que era gravado, toda a comunicação ele lia. No final, o familiar ia lá receber no palco a comunicação, e junto vinha a cópia para a pessoa levar. E dessas pessoas, entre 6 a 8 que foram, 2 ou 3 nós conhecíamos, e quando elas passaram na mesa, disseram à minha esposa: tudo que está escrito aqui é verdade, foi isso mesmo, tem detalhes aqui que ele não sabia, apelídios que só o familiar sabia. Como é que ele ia adivinhar? A forma da morte, como foi que morreu, às vezes o local. E começava a citar os nomes dos parentes, e dizendo determinadas peculiaridades
porque só aquele que conviveu sabia. E as pessoas recebiam essa carta e foi uma emoção geral, porque vocês colocaram no lugar da pessoa. Que emoção não deve ser? E aí nós vamos voltar agora no tempo, 1945. Isso é um fato real, verídico. Aconteceu com Rafael Américo Ranieri, que foi um delegado de polícia, viveu lá em Uberaba. Ele não era espírita, não conhecia, não se interessava, não acreditava. Era bem casado, tinha uma filha de mais ou menos 3 anos, cabelo encaracolado, louros, olhos azuis. Ele dizia que era uma flor de Deus materializada na terra. A vida era perfeita. Trabalhava, era um homem respeitado, um homem sério. Tinha a esposa que ele amava, que era amado. A filha, que era um encanto. E ele narra nesse livro Forças Libertadoras, depoimento de um delegado de polícia, que ele tinha um hábito, na casa dele tinha uma varanda, uns 4 degraus para chegar na varanda, na sacada, e ele colocava 2 cadeiras de balanço, e quando ele terminava de almoçar, ele tinha o costume, o hábito de sentar na cadeira, pegar uma revista, um livro e começar a ler. E a filha subia na cadeira do lado, porque na varanda tinha na frente uma jardineira, terra e plantação. E ela subia, pegava alguma terra ali e jogava nele. E ele estava lendo, a terra caía por cima, ou do jornal, ou da revista, seja lá o que fosse, do livro. Ele dizia que reprimia ela como pai, mas aquela repreensão no sentido de disciplinar, de educar. Mas no outro dia ela fazia tudo de novo. E ele sempre da mesma forma. Falava com ela, chamava a atenção, procurava disciplinar. Quando foi um domingo, ela de tarde levanta, por volta das 2 horas da tarde, sai da casa, atravessa o quintal que separava a casa do vizinho e foi brincar lá. E lá deram uma laranja estragada, lógico, não deram intencionalmente. Deram uma laranja, o lanche, e ela comeu a laranja estava estragada. Chegou em casa já passando mal. No outro dia, 2 horas da tarde, desencarnou. Não houve médico, não houve remédio, não houve nada que fizesse com que Heleninha sobrevivesse. Conta ele que a partir daquele momento o mundo dele desabou. Tiraram o chão dos seus pés. Ele, que era um homem racional, mas um tanto descrente, começou então a viver juntamente com a esposa natural, entrou no processo
de tristeza profunda. Naquela época, acho que não existia o termo ainda depressão, mas uma tristeza profunda abateu, e ela e ele viviam por viver. Não tinha mais motivação, não tinha mais esperança. Viviam dentro de casa, sofrendo. Se entrava no quarto e via lá uma peça de roupa dela, cheirava. O perfume que ela usava, a lavanda, os sapatinhos, tudo lembrava Heleninha. E não conseguiam se libertar daquele sofrimento. Não conseguiam. Mas aí um belo dia, um casal vizinho, conversando com ela, disse: olha, tem um médium chamado João Taranto. Fica num bairro um pouco distante daqui. Naquela época tem que pegar 2 bondes para chegar lá. E lá diz que ele fala com os espíritos. Você não quer ir lá não? Tem um tal de um copo. Aí ela ouviu aquilo, chegou em casa e disse: olha, Ranieri, eu queria ouvir sua opinião. Nossa vizinha Vânia me convidou a ir para uma reunião na casa de um médium, diz que ele é espírita, e que tem um tal de um copo lá que fala com os espíritos. Aí ele olhou para ela, disse: olha, você sabe que eu prezo pela democracia, pelo respeito, e jamais iria me opor a que você vá, frequente, faça ou desfaça aquilo que você achar que deva fazer, mas particularmente eu acho que você não deveria ir para esse local. Até porque, primeiro, eu não acredito que um copo fale. Já imaginou um copo falando? É coisa de doido. E segundo, isso é coisa para enganar as tolas. E você sabe que mulher é tola. Olha só. E ela ouviu e disse: bem, mas eu vou mesmo assim. Ele disse: não, pode ir, vá. É até bom você ir. Sabe por quê? Porque você vai ver que é uma grande ilusão, uma grande enganação. E vou lhe dizer mais: essa coisa de espiritismo, isso é coisa de gentinha. Ela marcou e foi, pegou lá os 2 bondes, foi com a Vânia, com o Miguel e com uma outra. Chegou lá na casa do João Taranto. Era uma casa pequena, tinha lá uma mesa, algumas cadeiras, a mesa encerada, um copo na mesa. Aí sentaram, ela mal teve tempo de ser apresentada. Sentaram em torno lá da mesa, embocaram o copo. E aí o João e mais 2 pessoas colocaram o dedo em cima do copo, mas sem pressionar. E daqui a pouco, ela, vendo o copo, começou a se movimentar.
E foi se movimentando, e na mesa tinha lá o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Da mesma forma como as mesas girantes, lá em Paris, 1854, quando começou os fenômenos. E o copo ia na letra e uma pessoa anotava. E ele ia batendo nas letras e a pessoa anotando. No final, tinha lá algumas palavras e alguma orientação. E nesse dia que a esposa dele foi, que o copo começou a falar, ele disse: olha, eu estou vendo aqui um espírito de uma criança de mais ou menos 2, 3 anos, cabelo encaracolado, loiro, olhos azuis. O que está me chamando a atenção é que os olhos se sobressaem, o rosto meio arredondado, e está dizendo que se chama Heleninha, que é sua filha. Imaginem vocês, uma mãe que o mundo já tinha acabado para ela, não existia mais razão de viver, não acreditava em Deus, porque como é que podia acreditar em Deus se levou a filha dela? Se não ia mais ver a filha dela, por que iria acreditar? Se aquele ser que ele deu, retirou, e que ela não iria mais ver, e que ela própria, quando morresse, também não iria ter mais condições de reencontrar, porque ela mesma não acreditava se iria sobreviver ou não. Ela está diante da filha, e quando ela vê aquilo, ele diz que é como se o horizonte tivesse rasgado na frente. Um novo ânimo tomou conta dela, e ela chega em casa, como é natural, principalmente das mulheres, a emotividade, a sensibilidade. Entra em casa, e quando ele olha, ele toma um susto, porque tinha saído de casa um defunto e tinha voltado à vida. Era outra mulher, e ela entra entusiasmada, diz: Ranieri, você não queira saber o que foi que eu vi. E ele, cético, olhou, notou os olhos dela diferentes, brilhando, como se a luz estivesse resplandecendo nela. Ele fez: o que foi que aconteceu? Você não queira saber, eu vi o copo falar. Ele se endoidou. A morte da nossa filha alterou o juízo. Você viu o copo falar? Vi. Sabe quem estava lá? Ele. Quem? Heleninha. Ele disse: pronto, agora é para internar. Esse Heleninha estava lá. Estava. Falou através do copo. Aí ele olhou para ela, disse: você acredita mesmo nisso? Ranieri, eu vi, era nossa filha. Como é que ele ia saber o nome dela? Como é que ele ia descrever os traços dela? Mulher, sabe o que foi isso? Nossos vizinhos foram lá antes e disseram a ele da sua dor, que você tinha perdido a filha, que tinha 3 anos, que era loira, cabelo cacheado, olhos azuis, rosto redondo, se chamava Heleninha. Você não está vendo que tudo isso foi montado? Não foi, Ranieri, porque eles não foram lá, até porque é longe. Naquela época, pegar 2 bondes para chegar. Ele: mas você acredita nisso? Me perdoe, eu não acredito que um copo fala, e muito menos minha filha estivesse lá falando por um copo.
Isso é loucura. Aí ela disse: engraçado, eu estou falando do que eu vi, e você está falando do que não viu e acha que sabe. Aí foi o veneno que as mulheres sabem jogar na hora certa, que atingiu o nosso caro amigo Ranieri. Quando ela disse isso, ele disse com as palavras dele. Eu acho que ele está por aqui, viu? Com as palavras dele. Um homem que sempre usou a razão, tinha opinião. Ser desafiado nos seus argumentos. Aí ele parou e disse: pois bem, marque quinta-feira, eu vou provar a você que esse tal de João Taranto é um enganador. Aceitou o desafio. Ela jogou o veneno pegou. Mas ele tinha um bom senso. Disse: eu vou lá provar. Quinta-feira, vai ele, a esposa e um casal para o bairro que ficava a 2 bondes de lá. Como era distante, ele conta que chegou já no horário, em cima da reunião. Não foi nem apresentado. Sentaram na mesa, ele sentou-se. Eram poucas pessoas que frequentavam essa reunião. Ele lá e ele dizendo com ele próprio, com os botões dele: isso é um enganador, roubando a boa fé das pessoas. Eu quero ver ele me enganar. Olha lá o estado que ele foi para a reunião. Nós sabemos que uma reunião mediúnica, quanto maior a afinidade, a similitude dos pensamentos, maior resultado a reunião terá, porque é um somatório. Ele foi totalmente avesso à reunião, mas estava lá. Quando ele sentou, o João Taranto era um homem de poucas palavras, simples. Olhou para ele, não sabia nem o nome dele. Disse: o senhor vai botar o dedo no copo. Ele disse: eu? O senhor mesmo vai botar o dedo no copo. Ele disse: tudo bem, eu boto. Fizeram a prece. Ele coloca o dedo no copo. João Taranto coloca o dedo no copo, mas coloca o dedo no copo sem pressionar o copo. Pousa o dedo. Eles, quando fez isso, o copo começou a se tremer e ele com o dedo lá, e o copo começou a se movimentar e ele acompanhando. E quando o copo ia para o João Taranto, ele tentava botar força para o copo não ir, mas o copo ia, e ele lá tentando lutar com o copo. E o copo ia, batia lá na letra, a pessoa anotava, ia, vinha, e ele sentindo algo estranho. Terminou, o copo parou, a pessoa lá leu o recado. Ele achou estranho, mas mesmo assim disse: esse camarada é mágico, ele sabe fazer o truque, mas eu vou pegar ele. O João Taranto era médio vidente e audiente.
olhou e disse: olha, tem 2 espíritos aqui presentes hoje. Um com turbante, pele morena, 1,70 m e pouco de altura, e uma criança de mais ou menos 3 anos, loira, cabelo cacheado, olhos azuis, rosto redondo. E o que está me chamando a atenção é que os olhos dela se sobressaem. É azul piscina. E está dizendo que é sua filha. Aí ele disse: minha filha? Isso é sua filha. Aí ele, com os botões: é agora que eu pego ele. E olha, ela está dizendo que quer escrever pelo Senhor. Ele disse: como é? Quer psicografar pelo Senhor. Ele fez: que danado é psicografar? Esse psicografar é o Senhor pegar um lápis, botar na mão, repousar a mão sobre o papel e deixar que a mão escreva. Aí ele, muito cético, disse: e ela está dizendo isso, é? Tá, pois eu quero que ela escreva por mim. Aí ele: vai buscar papel. Levantaram-se, foram lá, pegaram o papel, deram o lápis a ele. Ele fez: é agora que eu vou provar que ele é um grande enganador. Botou o lápis na mão, pousou no papel, todo mundo olhos fechados, ele com os olhos abertos, só olhando os outros com os olhos fechados. Os bestas tudo aí. E 5 minutos nada, 10 minutos nada, 15 minutos nada, 20 minutos nada, 30 minutos nada. O João Taranto não se mexia, concentrado. E ele: olha aí, cadê a Heleninha? Ela não ia escrever por mim? Isso ele conversando com ele. Ela não ia escrever por mim? Olha aí o enganador. Vou desmascarar ele. Aí daqui a pouco João Taranto parece que pegou o pensamento, abriu o olho e disse: vamos fazer uma corrente das mãos e vamos orar. Quando ele disse isso, ele disse que nunca tinha sentido aquilo na vida dele. Começou um choque na mão, o lápis começou a bater, e ele observava o fenômeno que acontecia com ele, mas ele não tinha o controle nem o domínio do fenômeno. E ele olhava a mão dele, a mão batendo, ele queria parar a mão, não conseguia. E daqui a pouco a mão começou a se mover, começou a rabiscar. E nesse rabisco começou a escrever. E ele dizia que ele via o fenômeno, lia o que estava sendo escrito. Era como se um cérebro tivesse ligado à mão dele e a mão dele não fizesse parte dele. Olha lá, ele consciente, vendo o fenômeno, não tinha controle do fenômeno, que ele não conseguia parar. E ao mesmo tempo, ele sentia que um cérebro é como se tivesse ligado à mão dele. E ele começou a escrever, e ele ia lendo o que estava sendo escrito com uma velocidade, quebrava a ponta do lápis. Ele mesmo dizia: me dê outro lápis. Aí pegava o lápis na mão, mas ele não tinha o controle sobre o fenômeno. E começou a escrever 17 páginas. Quando terminou, ela assinou Heleninha. E o fenômeno cessou. Quando ele pega as 17 laudas de papel psicografado, que ele não sabia nem o que era psicografia, muito menos o que era médio, o que era espiritismo, ele começa a ler, e ela começa então a revelar a ele existências passadas que ele teve junto a ela, junto à família. Começou então a, através daquelas páginas, consolar ele, dizer que estava viva, que estava presente.
que estava ao lado deles, que a morte não existia, e começou a falar. Ele saiu e recomendou 2 livros: A História de Paulo de Tarso, escrita por Humberto Holden, e o Livro dos Médios, de Allan Kardec. Recomendou que ele lesse esses 2 livros. E ele saiu dali da mesma forma que a esposa havia saído do encontro da semana passada. Um novo horizonte se abriu para ele. E ele chegou em casa totalmente renovado. As esperanças ressurgiram. A força voltou. Tudo para ele modificou. E ele no outro dia vai e compra os livros que Heleninha havia recomendado a ele. E quando ele começa a ler, no outro dia, à noite, ele começa a ler o livro. A esposa dele, há muito tempo, sofria de uma dor na boca do estômago, como se diz. Era uma dor que ela tinha e não tinha cura. E ela, naquela noite, tinha falado com ele: olha, Ranieri, eu vou dormir mais cedo, que eu estou com a boca do estômago doendo. Colocou uma almofada para pressionar, deitou-se, foi dormir, e ele na cabeceira lá, lendo o livro. Quando deu 1h da manhã, ele começou a sentir no braço o mesmo fenômeno que havia sentido lá na casa do João Taranto. E aí ele diz: estava eu e eu. Não tinha mais ninguém a não ser minha esposa dormindo. Veio o medo, mas ao mesmo tempo ele diz: eu não sou homem de ter medo. Sou um delegado de polícia. Se o fenômeno está ocorrendo aqui, eu vou fazer com que o fenômeno ocorra. Levantou-se vagarosamente, com cuidado, foi num local, no armário dele, onde tinha papel e lápis, pegou, foi lá para a cozinha, sentou, botou a mão em cima do papel, e aí a mão começou a escrever. E ele via a mão escrevendo o mesmo fenômeno. Tinha consciência, sabia o que estava sendo escrito, mas não tinha um controle. E era Heleninha. E nessa comunicação, ela diz: pai, coloque uma xícara de café agora, cheia. Eu vou colocar um remédio que prepararam aqui. Quando der 6h da manhã, o senhor vai acordar a mamãe. Ela não vai nem perguntar o porquê. E o senhor vai dar o café a ela. E ela vai ficar curada. E digo ao senhor que vou me afastar por um tempo, mas iremos nos reencontrar em outros trabalhos muito mais sérios que vamos realizar juntos. Em verdade, esses trabalhos foram as materializações que Ranieri participou de um grupo, tem até o livro dele muito interessante, Materializações Luminosas, escrita por Rafael Américo Ranieri, que nessas materializações o espírito de Heleninha era um dos dirigentes e ela se materializava. Tem fotos no livro do espírito de Heleninha materializado, do espírito de José Grosso materializado, vários outros espíritos, mão em parafina. E em verdade, durante um período de tempo, ele participou dessas reuniões. E Heleninha se materializava, trazia buquê de flores para ele, os espíritos se materializavam. E ele vai, bota o café
E acontece um fenômeno. 4 bolhas surgem na borda do café. E as 4 bolhas começam a girar. E ele vendo as 4 bolhas girando. E a bolha vai girando e o café vai descendo. Até chegar na metade. Quando chegou na metade, parou. Ele presenciando. Quando deu 6 horas da manhã, ele acordou, bateu na esposa, toma essa xícara. Ela nem perguntou, levantou, tomou, voltou a dormir. A partir desse dia, nunca mais, diz ele, ela teve uma dor de estômago, foi curada. O que colocaram, ele não sabe, mas curou. Porque os espíritos, eles agem na matéria. Eles, através do material, eles curam. Eles manipulam. Eles transportam. E ela ficou curada. E a partir daí ele tornou-se um espírita, na acepção da palavra, um pesquisador. Aonde quer que ocorresse qualquer fenômeno espírita, qualquer manifestação mediúnica, ele era chamado para pesquisar. E vários fatos. Esse livro é fantástico, Forças Libertadoras, que são vários relatos das experiências dele, pesquisando, vendo, inquirindo, interrogando, participando dos fenômenos. Conviveu com Chico Xavier, escreveu livros sobre a vida de Chico Xavier. Tem livros dele, Sexo Além da Morte, orientado pelo espírito de André Luiz, muito interessante. O Abismo, que é um dos livros dele, que fala de determinadas regiões que André Luiz veio falar depois, mas ele falava dessas regiões umbralinas. Umbralinas no sentido do sofrimento, de espíritos fazendo sexo, ele presenciando, vendo, como pesquisador, os fenômenos acontecendo, ele relatando, escrevendo, Aglon e os espíritos do mar, ele falando da vida nos oceanos. Foi um pesquisador, foi um homem que deixou para nós um legado de obras interessantes, e tivemos, graças a Deus, a oportunidade de ouvi-lo certa feita lá no Centelha de Jesus, através de Dr. Ciro, que, conversando sobre mediunidade na reunião, quando o Dr. Ciro menos esperou, ele incorporou em Dr. Ciro, pegou o Dr. Ciro de calça curta e falou, se comunicou, deu lá o recado dele, dizia que participava das nossas reuniões, porque como médium que ele foi, como pesquisador, aonde tivesse essas reuniões, ele dava o contributo dele, ele ia para ajudar. E graças a Deus tivemos a oportunidade de ouvir o Ranieri depois de desencarnado, dando o contributo dele, dando a colaboração. Se vocês pesquisarem na internet, no próprio Candeia Netes, tem livros dele muito interessantes, vale a pena, recomendo a todos vocês lerem os livros dele, porque eram relatos que ocorria com ele, eram depoimentos que ele participava. Teve uma relação estreita com Chico Xavier, fez várias revelações. Tem um livro dele que Chico Xavier não gostou do título, porque ele botou Chico Xavier, o santo nosso de cada dia. E Chico Xavier disse: ó, Ranieri, eu acho que você exagerou demais. Ele disse: não, mas eu acho você isso.
Porque santo nós sabemos que na Igreja Católica é uma tradição, uma denominação de um espírito puro, um espírito elevado. Não usamos esse termo na doutrina espírita. Respeitamos o sentido do santo, mas sabemos que são espíritos que têm uma condição espiritual, moral, intelectual que deixaram para a humanidade. Então, nós tínhamos 18 slides. Vamos ficar no primeiro slide que iríamos passar, mas acredito que o recado foi dado no sentido de fazer com que todos nós possamos compreender que a doutrina espírita é consoladora. Ninguém morre na acepção da palavra. Aqueles aqui que porventura perderam algum parente, o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o tio, a tia, tenham certeza que eles viajaram mais cedo. Mas chegará o momento que vocês vão se reencontrar. E muitas vezes se reencontram no próprio sono. Dormiu, se desprende, se encontram, conversam, falam. Acorda com toda a lembrança na cabeça, com o diálogo que teve, com o recado que receberam. Isso é uma prova. E a doutrina espírita está aí exatamente para consolar, acender esse farol na noite escura. É natural sentir a saudade, é natural. Choras, mas não desespero. Não achar que tudo acabou, que perdeu a pessoa para sempre. Não perdeu. Vai se reencontrar. E muitas vezes a pessoa está mais próxima do que você imagina. E numa oportunidade você vai e recebe um recado, um bilhete, uma carta, uma orientação. A vida continua. Mas que possamos, enquanto estamos a caminho, aproveitar essa oportunidade que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Que possamos ter essa certeza, essa convicção, sentir, mas não se desesperar. Orar. Vê a saudade, ore, peça a Deus que o abençoe, que o ilumine, que o proteja, que o ampare, que o console. E continue. Porque cedo ou tarde haverá o reencontro. Muita paz a todos. Vamos passar a palavra para Glauber proferir a prece de encerramento. Fechar os nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus e toda a sua luminosidade, inspirando profundamente, calmamente, pedindo a Deus, aos bons espíritos aqui presentes, nossos mentores espirituais, que possam colocar fluidos de paz, de amor, que possam consolar e confortar os corações que sofrem pelas dores dos entes queridos, na certeza da providência divina e que nunca estamos desamparados. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade.